Se você já assistiu Miraculous Ladybug, com certeza você conhece a Lyra Rossi, a personagem que desde a sua primeira aparição acabou gerando muitos mistérios e até mesmo desconforto entre os fãs. Mas será que tudo o que a gente sabe sobre a Layla é realmente o que parece? Bom, hoje a gente vai teorizar uma coisa um pouco mais profunda, que pode mudar tudo o que você pensa sobre a Layla e sobre o seu envolvimento com os próprios Miraculous. Então, cara, fica com a gente para poder descobrir como ela sabia sobre esses poderes milenares e, mais importante, como ela se tornou perigosa e também a portadora do Miraculous da borboleta. Ficou curioso? Então cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Z e antes de mais nada, isso é uma teoria apenas, ok? Desde a sua primeira aparição, a Layla ela foi uma personagem muito polêmica. Ela não é apenas uma mentirosa, ela é uma mestre da manipulação. O que muitos não sabem é que antes mesmo dela ser acumatizada como Volpina, a Layla já tinha um conhecimento misterioso sobre os Miraculous, ou pelo menos é o que parece, né? E aqui é que a nossa teoria ela vai começar. Porque assim, como ela sabia de algo tão secreto, como uma garota comum sabia sobre joias mágicas antigas, milenárias, de anos e séculos atrás, como o Miraculous da Raposa, por exemplo, que nem os próprios heróis conheciam totalmente na época, nem o Ladybug, nem o Cat Noir, muito menos o Rock Moth. E a resposta ela pode ser um pouco mais complexa do que a gente imagina, porque essa pergunta ela ficou no ar por mas muito tempo. Como a Layla sabia tanto sobre esses poderes? Como uma adolescente normal poderia ter acesso a antigas informações tão secretas? Bem, a resposta ela pode ser um pouco mais próxima e também um pouco mais sombria do que a gente imagina, porque a primeira pista ela vem do próprio histórico dos Miraculous. Esses artefatos eles são mais antigos do que a própria Layla, do que qualquer um dentro de Paris, do que o próprio Rockmoth, do que o próprio Mestre Fu, sabe? Então a gente imagina que os Miraculous criados por milênios, um grupo misterioso, os Miraculous eles foram guardados em segredos, protegidos por uma ordem de guardiões que se dedicavam desde muito novos para manter esses poderes longe das mãos erradas, como a do Rockmoth, por exemplo. Mas e se algum desses poderes já tivessem sido vazados e se espelhados ao longo dos séculos? Como a gente viu lá no Museu do Louvre, sabe, onde tinha lá aqueles quadros, onde tinham ali portadores antigos dos Miraculous, onde a própria Alia acabou descobrindo? É como se fosse algo mais ou menos assim? É possível que de alguma forma a Layla ela tinha acesso a documentos secretos, lendas antigas ou até mesmo a artefatos históricos que falavam sobre esses poderes secretos dos Miraculous. Quem sabe ela tenha encontrado um livro perdido ou uma carta antiga mencionando essas joias, ou talvez apenas, talvez, tá? Ela tenha encontrado algo a mais, uma conexão pessoal com que esses artefatos, esses Miraculous representavam. Talvez algo que a sua linhagem tenha ligado ao poder dos Miraculous desde o início. Isso é uma teoria, tá? Não levem a sério. Outra possibilidade é que a Layla ela tenha espionado o Gabriel Agreste, o próprio Rockmoth, enquanto ela investigava os Miraculous, coisa que a gente sabia que ela fazia, né? Ela sabia do interesse dele pelos poderes e talvez ela tenha conseguido espiar ele muito mais de perto do que a gente imagina. Enquanto ele tentava decifrar o próprio Grimório dos Miraculous e entender um pouco mais sobre as joias, que era aquele livro antigo que o Adrian pegou e que a Layla pegou e que logo depois a Marinette veio e pegou. E aqui chegamos ao ponto crucial dessa nossa teoria, porque o Miraculous da borboleta já está, por coincidência, na mão da Layla, né? E acabou se tornando a nova portadora do Miraculous da borboleta. O poder que antes era do Gabriel Agreste, o Rockmoth, o Shadowmoth, Monarch, que, pô, né? Ele tentou por tantos anos usar esse Miraculous para destruir a Ladybug e o Cat Noir. E agora que a Layla é a nova portadora do Miraculous da borboleta, ela não é só mais uma simples mentirosa, gananciosa, arrogante. Ela tem o poder de criar akumas e transformar qualquer pessoa em um vilão sob o seu controle. O que isso significa para a nossa teoria? Significa que ela sabia de alguma forma que esse poder estava ao seu alcance mesmo antes da Ladybug de destruir ou derrotar o Rockmoth, sabe? Talvez até mesmo planejando a sua ascensão ao poder desse Miraculous, com base no seu conhecimento prévio dos Miraculous sobre a sua manipulação, que talvez ela até conhecia os Miraculous muito antes, sabe? Agora com o Miraculous da borboleta em suas mãos, a Layla ela tá um pouco mais poderosa do que nunca, principalmente com o novo anti-Akuma que o Nuru deu pra ela.
ela tem o poder agora também de controlar os Akumas, corromper as mentes de inocentes e manipulá-las para servir aos seus próprios interesses. Mas isso também faz dela uma ameaça ainda maior para Ladybug, para o Cat Noir e para os outros heróis que são agora os Miraculous, né? Que estão tentando proteger Paris a todo custo. Mas assim, no fim, o que a Layla planeja para o futuro, né, seria o futuro da Layla está longe de ser mais claro do que a gente imagina. Mas uma coisa é certa, porque ela tem grandes planos ainda pela frente. E agora que ela conhece o segredo dos Miraculous e com o poder da borboleta em suas mãos, ela pode estar procurando outros Miraculous para controlar ou até mesmo para destruir a Ladybug ou a Cat Noir de uma vez por todas. E sim, eu estou falando que ela pode sim pegar outros Miraculous, tá? Como o do Cupcake, do Rustibird, da Rena Rouge e outros Miraculous. Mas aí fica a pergunta, será que ela quer só o Miraculous do Cat Noir e da Ladybug ou será que ela quer outros, né? Ou será que ela tem um objetivo ainda mais sinistro em mente? A verdade é que com o conhecimento que ela adquiriu ao longo dos anos e com os poderes que agora ela controla, a Layla pode ser uma vilã muito mais perigosa do que o próprio Rock Moth e é mais perigosa que a Ladybug já enfrentou em toda a sua vida como super-heroína até o momento. Em resumo, a Layla não é apenas uma mentirosa comum, ela é uma personagem muito mais complexa, com conhecimento muito mais oculto sobre os Miraculous e uma ligação muito mais profunda mesmo, com esses poderes do que qualquer um imaginava, do que a gente imaginava. Agora, com o Miraculous da borboleta em suas mãos, ela se tornou uma ameaça muito maior, que pode acabar mudando o destino de todo mundo em Paris. E o que ela fará a seguir, a gente não sabe, mas só o tempo pode dizer. Porém, a Layla ainda tem muito a revelar. E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e a sua teoria também sobre como a Layla conhecia os Miraculous muito antes, né, da gente conhecer ela assim de fato. Mas aí, você curtiu o vídeo? Se você curtiu, cara, já se inscreveu aqui no canal. Se você não for inscrito, vai ser um prazer ter a sua companhia por aqui. E se você já for inscrito, muito obrigado de coração mesmo. Eu agradeço muito pela sua companhia. Eu sou o Z e a gente se vê no próximo vídeo.